Boa tarde, pessoal. Isso aqui é o segundo módulo da nossa aula de matemática com foco no ETE, na prova do ETE, né? Escola Técnica, no foco na prova do Colégio de Aplicação, Colégio Militar. Tá bom, pessoal? Área e perímetro de figuras planas. Pessoal, o que são figuras planas? São figuras em duas dimensões, pessoal. São figuras um quadrado, um triângulo, uma circunferência, um trapézio, um losango. Tá bom, pessoal? São figuras em duas dimensões. São figuras planas, né? Vamos lá. Calcular dimensões de um terreno, custo para pintar uma parede, material necessário para construir certo objeto, ou ainda a verificação do espaço para inserir o objeto, depende do cálculo de área de superfície. Você tem um chão, por exemplo, né, de uma residência, e você quer saber quantas cerâmicas de 1 metro por 1 metro você tem que comprar para colocar naquele determinado piso, no terraço, na sala. Isso aí você tem que calcular a área, por exemplo, desta figura. Vamos ver alguns exemplos. Para colocar o gramado neste estádio, precisamos conhecer a sua área. Se quisermos cercar com alguma rede de proteção, precisamos conhecer o seu perímetro. Se quisermos saber se esta televisão vai caber na estante da sala, precisamos conhecer a área da televisão e a área da estante, tá bom? Se quisermos forrar esta mesa ou envernizá-la, precisamos conhecer a sua área. Para saber a quantidade de madeira necessária para construir esta casa de cachorro, precisamos da área desta superfície. Para colocar a moldura no quadro, preciso conhecer o seu perímetro. Mas o que é área e perímetro, né? Vamos entender o que é. Primeiramente, pessoal, a área. Vamos conhecer a área aqui. A área seria toda essa parte pintada aqui de rosa, pessoal. Tá bom? A parte de rosa. Tá bom? E o perímetro é a soma dos lados da figura. Ficou fácil para vocês? A área, essa área pintada aqui de rosa, toda essa área aqui é a área do retângulo. Isso é um retângulo, tá? E o perímetro é a soma dos lados. Como descobrir a área do retângulo? Primeiramente, a área tem uma fórmula. A fórmula é esta aqui. A área é o lado B, né? O lado A com o lado B. Tanto faz, tá? Essas letras aqui são figurativas, tá? E este lado vezes este lado. Descobrimos a área. E o perímetro é só somar, pessoal. Esse, mais esse, mais esse, mais esse. Tá bom? Lembrando que o retângulo tem dois pares de lados iguais. Tem dois pares de B, do lado B, e dois lado H, tá? Com a mesma medida, pessoal. Temos aqui H, tem a mesma medida desse lado, e B tem a mesma medida do lado deste lado aqui. Então temos o perímetro B mais H mais B mais H. Quadrado, a mesma coisa. Agora o quadrado um pouco mais fácil. Por que mais fácil? O quadrado tem os 4 lados iguais. Sabendo-se que a área é este lado vezes este lado, temos a área do quadrado, L ao quadrado, L vezes L. Se L é igual a 5, por exemplo, esse aqui é o equivalente a este, né? 5 também. 5 vezes 5 é 5 ao quadrado, que é igual a 25. Tá bom, pessoal? E o perímetro seria L mais L mais L mais L. Se L for 5, L vezes 4, 5 vezes 4 igual a 20. A área do quadrado é o produto da medida da base pela medida da altura. Com a base e a altura tendo medidas iguais, podemos definir como o quadrado da medida do lado. O perímetro é a soma da medida dos lados.
Paralelogramo, ok, paralelogramo. A área do paralelogramo é igual ao produto da medida da base pela medida da altura. O perímetro representa a soma das medidas dos lados. Ok. Temos aqui um paralelogramo. Área é igual a B vezes altura. B vezes altura. Vamos entender isso na prática, tá, pessoal? Estou só passando aqui para vocês. Vamos entender isso aqui na prática. Triângulo, a área do triângulo. A área do triângulo é igual a metade do produto da base pela medida da altura. O perímetro é a soma da medida dos seus lados. Perímetro é equivalente em todas as figuras planas. O perímetro se calcula da mesma forma, somando os lados. Mas a área do triângulo seria B vezes H dividido por 2. Altura vezes a base dividido por 2. Losango. A área do losango é igual a metade do produto das medidas das diagonais. O perímetro é a soma das medidas da medida dos seus lados. Ok. Temos aqui as diagonais. Lembra de uma pipa? Como é que fazemos a base de uma pipa? Colocamos aqui, né, no meio aqui do tecido, né, da seda. E aqui fazemos uma espécie de cruz, né? Quando vamos fazer uma pipa, por exemplo. Pronto, esses gravetos que botamos na pipa para dar consistência são as diagonais. Esta diagonal e esta diagonal. A área deste losango é esta diagonal, tá aqui, D maiúsculo, vezes a diagonal aqui, letra minúscula, dividido por 2. Área do trapézio. Um pouquinho mais complicado, tá? A área do trapézio é igual a metade do produto da soma das medidas da base pela medida da altura. A base é esta aqui, ó, o lado maior, tá? O quadrado tem uma base? Tem uma base, mas se todos os lados têm a mesma medida, então tanto faz no quadrado. Mas nas outras figuras planas, temos a base aqui, o lado maior. O perímetro representa a soma da medida dos seus lados, tá ok? Vamos entender esse cálculo. A área é a base, mais o B menor, que é esse lado aqui, oposto ao lado da base, vezes a altura, dividido por 2. Ok. Círculo. Sabendo que o círculo tem 360 graus, seria o perímetro, né? A sua circunferência, o perímetro de um círculo é 360 graus. Temos aí a área igual a π. O que é o π? Vezes o raio ao quadrado. Vai ter uma aula só de círculo, tá, pessoal? De círculo e circunferência. Vamos ter uma aula só de círculo e circunferência. Mas já adiantando aqui, ó, área e perímetro de um círculo. A área é igual a π vezes raio ao quadrado. Π, pessoal, é um número equivalente a 3,14. Fica aí como pesquisa para vocês o que é o π, esse número π. Pesquisem na internet aí de onde veio, onde surgiu, qual a importância, onde é usado. Pesquisem, tá? Fica com pesquisa. E o perímetro do círculo, pessoal, é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Esse é o perímetro. Ok, vamos aplicar agora o que aprendemos. Vai ter uma ficha aí de exercício para vocês.